Vivemos dias em que a alma se encontra frequentemente sobrecarregada. E não se trata apenas de um cansaço físico, mas de algo mais profundo. Um peso na mente, nas emoções, na fé. Esse desgaste interno, muitas vezes silencioso, nos leva a baixar a guarda sem que percebamos. É como um vigia exausto, que continua em seu posto, mas não consegue mais manter os olhos abertos. É nesse tipo de cansaço que muitas brechas espirituais começam a surgir. Não por rebeldia, mas por negligência. A verdade é que o inimigo não precisa, necessariamente, nos derrubar de uma vez. Muitas vezes, ele apenas espera que relaxemos, que deixemos de vigiar, que comecemos a nos distrair, a justificar hábitos que antes não aceitávamos, a conviver com pequenos desvios, pequenas concessões. O sono espiritual começa assim, com o esgotamento da carne, com a alma ferida, com o coração aflito. E quando a alma se cansa, a fé se torna vulnerável. Jesus sabia disso. Ele viu isso acontecer com os próprios discípulos no momento mais crítico de seu ministério, no jardim do Getsêmani. Enquanto sua alma estava profundamente angustiada, ele pediu algo simples aos amigos mais próximos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. O pedido de Jesus revela muito mais do que uma instrução espiritual. É uma revelação sobre como a queda começa, quando o espírito deseja, mas a carne não suporta. Essa cena é um espelho da nossa vida cristã. Quantas vezes já estivemos como os discípulos, desejando fazer o certo, mas exaustos demais para resistir? Quantas vezes, em vez de orar, dormimos? Em vez de vigiar, nos distraímos? Em vez de resistir, cedemos? E o mais perigoso, muitas vezes não percebemos o quanto estamos nos afastando. Não sentimos o abismo crescendo porque ele se forma lentamente, dia após dia. Billy Graham, certa vez, disse: o maior truque de Satanás não é te derrubar, é te distrair. Essa frase, embora simples, é profundamente verdadeira. O inimigo sabe que, se ele conseguir ocupar a sua mente com preocupações, feridas, atividades e ruídos, cedo ou tarde, seu coração ficará enfraquecido. Ele age nas áreas onde você deixa de vigiar, nos pensamentos que você não filtra, nas emoções que você ignora, nas palavras que você tolera, nos vínculos que você insiste em manter mesmo depois que Deus já disse solte. É por isso que esse alerta é tão necessário. Não para gerar medo, mas para trazer luz. Existem sinais espirituais que revelam onde estamos nos expondo ao inimigo, onde nossas defesas estão comprometidas. São atitudes ou estados interiores que parecem inofensivos, mas que estão nos deixando vulneráveis. E se não forem discernidos a tempo, nos arrastam para ciclos de confusão, frieza espiritual, distanciamento da presença de Deus, em muitos casos, para escolhas que custam caro demais. Neste vídeo, quero te conduzir por 3 desses sinais. 3 marcas espirituais que, muitas vezes, são ignoradas, disfarçadas ou mal compreendidas, mas que indicam claramente: você está se expondo ao inimigo. Talvez você não esteja em pecado evidente, talvez esteja apenas cansado. Mas é nesse cansaço que o inimigo planta distrações. É nesse silêncio interior que ele sussurra mentiras. É nessa ausência de vigilância que ele constrói fortalezas. Não receba essa mensagem como acusação, mas como direção. Deus revela onde estamos vulneráveis não para nos condenar, mas para nos restaurar. Ele aponta a ferida não para envergonhar, mas para curar. Ele mostra o inimigo não para gerar pânico, mas para nos ensinar a lutar com sabedoria. Se você sente que essa palavra é para você, continue comigo. Vamos, à luz da palavra, identificar os sinais e reconstruir nossas defesas espirituais. O esgotamento espiritual não costuma chegar como um rompimento abrupto, mas como um afastamento lento e quase imperceptível da palavra de Deus. O esgotamento emocional e a negligência espiritual se confundem. Assim como Sansão, que perdeu sua força aos poucos porque permitiu que sua intimidade com Deus fosse minada. Juízes capítulo 16. Nós também podemos perder o vigor espiritual sem notar.
É um erro fatal achar que a graça de Deus cobre tudo, mesmo que estejamos negligenciando a palavra, que é o alimento da alma. A Bíblia não é apenas um livro antigo, mas nossa lâmpada para os pés e espada do Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 17. Billy Graham costumava dizer: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Quanto mais nos afastamos dela, mais ficamos desatualizados espiritualmente, desprotegidos e vulneráveis. Reflita: quanto tempo você tem dedicado à leitura e meditação da palavra? Que vozes têm formado suas convicções? Estar longe da Bíblia é andar sem defesa em um campo minado. Outro sinal perigoso é quando a oração vira rotina vazia. Continuamos falando com Deus, mas o coração está distante. Isso pode surgir de orações não respondidas, silêncios que machucam, ou simplesmente do cansaço espiritual. A igreja de Laodiceia, mencionada em Apocalipse capítulo 3, é um exemplo de comunidade que parecia rica e completa, mas estava espiritualmente pobre, cega e nua. Esse é o retrato da oração que perdeu a comunhão verdadeira, aparência de fé, mas ausência de entrega. Jesus, no Getsemane, orou com angústia e entrega verdadeira. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas capítulo 22, versículo 42. Billy Graham ensinava que a oração é mais do que palavras, é uma entrega do coração. Sem entrega, a oração se torna barulho e a alma continua vazia. Muitos se prendem a situações, relacionamentos, hábitos e ambientes que Deus já ordenou cortar. Esse apego, muitas vezes motivado pelo medo da solidão ou da mudança, é um terreno fértil para o inimigo. Saul é um exemplo clássico. Deus ordenou que destruísse tudo, mas ele poupou o que achava bom. 1 Samuel capítulo 15. Isso foi chamado de rebeldia. Tolerar o que deve ser cortado é colaborar com o inimigo e manter laços que nos afastam da vontade de Deus. Imagine um barco que está afundando. O que salva não é insistir em ficar, mas ter coragem para sair, mesmo com medo. Cortar dói, mas é necessário para a salvação da alma. Às vezes confundimos descanso com fuga. Jonas, no porão do navio durante a tempestade, Jonas capítulo 1, não estava em paz, mas fugindo do chamado de Deus. A paz verdadeira vem da rendição e do confronto interior, não da anestesia ou negação da realidade. Pergunte-se: minha paz vem da certeza da presença de Deus ou da negação do problema? Tozer e Billy Graham alertam: o maior perigo espiritual é sentir-se confortável longe da vontade de Deus. Essa falsa paz anestesia e deixa a alma vulnerável. Talvez você se sinta fraco demais para recomeçar, mas lembre-se de Pedro, que negou Jesus e foi restaurado com amor. João capítulo 21. Não se trata de fazer mais, mas de voltar ao básico: palavra, oração sincera, arrependimento e comunhão. Proponha-se a um plano simples de 7 dias: jejum digital, leitura devocional, anotações e orações entregues. Billy Graham dizia: Deus não convida os perfeitos, Ele restaura os dispostos. Jesus ainda caminha entre os candelabros. Apocalipse capítulo 2. Mesmo quando repreende, Ele não quer nos envergonhar, mas proteger e restaurar. A cruz revela o peso do pecado e a profundidade do amor de Deus. Você não foi abandonado, mas alertado. E isso é sinal de que Ele ainda te chama de volta. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que traga luz às áreas da minha vida onde tenho andado desatento, cansado ou vulnerável. Revela, Pai, toda brecha que o inimigo tem tentado usar contra mim. Fortalece o meu espírito, renova minha fé e restaura em mim o fervor pela tua presença. Que eu volte a vigiar, a orar, a me render completamente a ti. Não permita que eu me acomode ou aceite aquilo que me afasta de ti. Espírito Santo, sonda-me, guia-me e guarda-me. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa despertar espiritualmente. Há muitas pessoas lutando em silêncio, e uma palavra como essa pode ser o início de uma restauração. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e te ajudam a permanecer firme em Deus, mesmo nos dias mais difíceis. Que o Senhor te guarde,
te fortaleça e te conduza em toda a verdade. Até o próximo vídeo.